Oi! O desafio MasterChef de hoje é reproduzir as 3 receitas dos nossos super MasterChefs. Então nós vamos fazer hoje o soufflé de goiabada do Henrique Fogaça, o petit gâteau do Eric Jacquin e as empanadas da Paola Carosella. Vamos fazer agora então a receitinha do Eric Jacquin. O petit gâteau foi ele que trouxe para o Brasil essa delícia, né? Não tem muito segredo, se seguir passo a passo ela dá super certo. O maior desafio do petit gâteau é o tempo no forno. Ele precisa estar tostadinho por fora e bem macio por dentro, porque o petit gâteau ele nada mais é do que um bolinho que não terminou de cozinhar, digamos assim. Não tem problema comer ele dessa forma porque não vai fermento. Para começar o nosso petit gâteau, então, nós vamos precisar de 1 xícara de chocolate meio amargo e 1 xícara de manteiga que nós vamos juntar e derreter em banho-maria ou no micro-ondas. Mistura os dois derretidinho e vamos reservar, esperar esfriar. Aqui então eu já tenho o meu chocolate derretido com a manteiga, que eu coloquei no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Nesse bol eu coloquei 2 ovos, 2 gemas, meia xícara de açúcar e meia xícara de farinha de trigo, e nós vamos misturar isso aqui tudo muito bem, tudo juntinho dessa forma, bem batido. Bem batido, nós vamos misturar nessa misturinha. Agora nós vamos acrescentar o nosso chocolate derretido com a manteiga nessa mistura. E tá pronto. É só colocar em forminha pré-untada. Enquanto isso, o nosso forno já tem que estar pré-aquecido, viu? Ó. Essa aqui é a massa do nosso petit gâteau. Tá aqui, prontinha. Ela fica dessa forma e nós vamos colocar em forminhas individuais, como essa. Aqui o nosso bolinho, então, saiu do forno, ele ficou 10 minutos, tá? E agora a gente vai pro empratamento. E eu vou peneirar um pouquinho de chocolate em pó com um garfinho do lado. E aí a gente retira o garfinho. E aqui tá o nosso petit gâteau. Vamos ver se ele... como é que ele ficou. Então tá aqui o nosso petit gâteau do nosso chefe Eric Jacquin. Soufflé de goiabada do Henrique Fogaça. Essa é uma receitinha que ele traz de infância, de criança. Ele conta que ele sempre comeu essa receita desde criança, então é uma receita fácil, bem simples de fazer e que ele serve no restaurante dele essa receita, é uma das sobremesas do cardápio. Então, para a gente fazer o nosso soufflé de goiabada, nós vamos precisar de 2 claras de ovo batida em neve, bem firme, de forma que ela não caia. Goiabada que eu derreti em banho-maria com um pouquinho de água e ela vai ficar nessa consistência. Então, nós vamos usar os nossos ramequins, vamos colocar um pouquinho dentro da forminha já untada, lá no fundinho, dessa forma. Então, a nossa base vai ser isso aqui. E para fazer o soufflé, basta misturar a clara de ovo batida em neve com a goiabada. Desta forma, delicadamente, porque a clara em neve, ela é bem delicada, é leve, né? Então, tem que fazer com delicadeza. Não precisa misturar demais, porque depois de assado, ele toma a consistência que deve. A clara em neve, gente, ela foi batida
somente a clara em neve com uma pitadinha de sal. Não pode colocar açúcar, porque senão fica doce demais. A goiabada já é muito doce, tá? Feito isso aqui, misturadinho, nós vamos colocar dentro do nosso ramequim, ramecan, não sei como fala direitinho. Vamos colocar dessa forma até essa partezinha aqui. Essa forminha já foi pré-untada, tá? Eu já untei ela e a gente não deve encher ela demais. E o nosso forno já tá pré-aquecido a 200 graus, porque nós vamos colocar lá. Isso aqui é rápido e ele precisa de bastante calor. Aí tá o nosso soufflé saindo do forno. Que lindo! Aqui então ficou pronto o nosso soufflé. Ele ficou 20 minutos no forno e vamos abrir ele para ver. Olha, gente, que lindo! Ele realmente fica maravilhoso. E para terminar, então, vamos fazer as empanadas da Paola. Também é uma receita, a massa é uma receita bem prática, é uma receita simples, com poucos ingredientes. O segredinho da receita é o ponto do trigo, né? Ele precisa ficar no ponto certo, não pode ficar muito mole demais, nem muito seca demais. Tem que achar o ponto certo, né? A gente sempre passa a receita dos ingredientes, porém tem que saber dosar na hora certa de fechar. Ela precisa de um descanso na geladeira, então ela pode ser feita essa massa de um dia para o outro. Para nós fazermos a massa das empanadas da Paola, nós vamos precisar de meia xícara de água morna, uma xícara de banha, gordura animal, né? Nós vamos misturar essa banha e deixar ela derreter nessa água morna. 3 ingredientes misturados, nós vamos começar usando a farinha de trigo. Aqui nós temos 300 gramas de farinha de trigo, ou 3 xícaras, tá? Nós vamos colocando aos poucos, não coloquem tudo, porque nós vamos precisar de um pouco de trigo lá no final para amassar essa massa, tá? Nós vamos misturar isso aqui. Depois que isso aqui estiver bem misturadinho, a gente vai começar a amassar na mão. Ela é uma massa que precisa ser amassada na mão, ó. Ela é uma massa que ela fica mais mole mesmo, viu? Como ela vai ter um descanso na geladeira, ela vai endurecer na geladeira. Olha só, agora ela já tá no ponto ideal pra gente levar pra bancada. Aqui então eu coloquei o trigo na bancada e nós vamos amassar essa massa nas mãos. Ela é uma massa que vai bastante gordura, então ela fica uma massa bem leve, bem fácil de trabalhar. Vou pegar aquele restinho de trigo. Às vezes, dependendo da quantidade ou do tamanho da xícara, não vá todo o trigo, tá? O meu sobrou só isso aqui de trigo, ó. Bem pouquinho, talvez uma colher de trigo sobrou. Não precisa mais do que isso, a minha massa já tá desgrudando das mãos e já tá no ponto ideal. Essa massa é uma massa que precisa de sova, precisa ser amassada, viu? Agora aqui, ó, ela já tá uma massa bonita, a gente vai envolver no papel filme e vamos levar à geladeira para descansar. Ela precisa descansar pelo menos umas 2 horas na geladeira. Enquanto isso, a gente prepara o nosso recheio. Agora aqui eu já tenho a minha massa gelada, ela já tá bem mais firme. E nós vamos abrir essa massa na bancada com o rolo de macarrão. Trigo sempre para que a gente consiga abrir a massa, tá?
ela tem que ficar uma massa bem fininha, tá? Essa massa rende bastante. O recheio que eu vou usar é a saltenha. Ele é feito de carne, ovos e batata. Nesse caso eu tô usando carne seca desfiada, que eu acho que dá um sabor bem especial, bem diferente, tá? Mas poderia ser carne moída também. Nós vamos colocar o recheio no nosso pastelzinho. Não coloquem recheio demais para não estourar, tá? Vamos passar o pincelzinho ou o dedo também na água em volta para que cole e vamos fechar dessa forma. Vai apertando para que ele possa fechar. E como é que a gente faz agora aquelas voltinhas? A gente aperta e puxa. Põe o dedo 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 e puxa. E vai ficar desse jeitinho, olha só. E para finalizar, a gente vai colocar um ovo, uma gema de ovo batida com água. E vamos pincelar por cima da nossa empanada. Não coloquem só a gema de ovo, que ela fica uma crosta muito grossa. E para terminar, para ficar aquele crocantezinho, dá para salpicar um pouquinho de açúcar, que fica muito bonita depois de assada. E ela tem que assar numa forma bem rasa, viu? Sem que tenha aquelas bordas muito altas. Eu gosto de assar em forma de pizza. Aqui então tá a nossa empanada pronta. Essa massa rende bastante. Elas ficaram muito boas. A massa ficou bem crocantezinha e bem deliciosa. Já experimentei, ficou maravilhosa. E aí, gostaram das receitas? Eu gostaria muito que vocês ajudassem, colaborassem aí no canal, para o canal crescer, deixando aí o seu like, deixando um joinha para mim. E quem não é inscrito no canal, ajuda aí, se inscreve ali onde está em vermelho, inscreva-se, clica ali em cima para ajudar o canal a crescer. E eu gostaria também de saber de vocês, quem é que sabe me dizer, escreve aí embaixo nos comentários, é ramequim ou ramecan, aquele recipientezinho de louça? Como é que a gente pronuncia? Pessoal, obrigada por ter assistido mais esse meu vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado com essas 3 receitinhas dos nossos maravilhosos chefes. E um beijo grande para vocês e até a próxima!